parte de psicoterapia, eu também sou da área da saúde. Eu fiz uma graduação, né, em biologia, sou bióloga, e também fiz especialização na área de saúde, então eu sou especialista em saúde. E eu atuei na área industrial farmacêutica, também atuei lecionando, né, ministrando aulas. Certamente muitos dos meus alunos queridos, meus sempre alunos, assistirão esse vídeo, né? Então eles vão se lembrar das nossas aulas, principalmente aulas de anatomia, né? Quando a gente acessava essa questão do sistema nervoso central. Então, eu trabalhei com turmas no curso técnico de enfermagem, né? E aí, quando chegava nessa parte do sistema nervoso, né, geralmente os alunos gostavam muito, né? Só que eu falo sempre, né, quando a gente lida com a teoria, quando a gente está aprendendo, senão quando a gente está passando teoria, é muito diferente da prática, né? Quando a gente vivencia isso na nossa própria pele ou alguém da nossa família, né? Ou do nosso círculo de convivência, né? Então, realmente é bem laborioso. Então, continuando, o que acontece, né, nesse problema da doença vascular cerebral? Geralmente é um material gorduroso, que nós chamamos de ateroma, placa, né, ou placa, que acaba formando a aterosclerose, né, no caso, esse nome bem complicado aí. E aí que acaba se soltando lá do coração, se tiver esse ateroma ou essa placa, ou se não da parede de alguma artéria, né, e acaba indo pela corrente sanguínea. Então vai pegar o fluxo sanguíneo e a gente fala que acaba se convertendo em um êmbolo, né, e vai se alojar numa das artérias que irrigam o cérebro, né? Então, nós vamos observar algumas palavras. Eu vou pedir para que vocês se atentem à palavra, por exemplo, fluxo, né? Então, como que a gente sempre está lendo, escutando essa questão, né, que envolve o fluxo da vida, né, fluxo natural, né? Então, aqui agora, neste momento, uma análise fisiológica, anatômica, então nós vamos gravar bem essa questão do fluxo sanguíneo, tá bom? Primeira palavrinha que eu peço para vocês gravarem. Então, o que acontece, né? Esse êmbolo, ele vai se destacar e vai alojar em uma das artérias que irrigam o cérebro. O que acontece? Então, o fluxo, que eu pedi para vocês notarem bem, esse fluxo sanguíneo, ele vai acabar sendo inadequado, tá? E também a questão da irrigação, não somente do sangue, mas também da irrigação do oxigênio, tá? Então, essa questão da falta de oxigênio, né, quando a gente fala do encéfalo, que vai dar origem à isquemia cerebral, tá? Então, tem também uma questão nessa história que pode acontecer um escape de sangue também, né? Então, se um vaso ele tem um escape, ele vai provocar o quê? Uma hemorragia. E essa hemorragia, ela vai atingir os tecidos circundantes, né? Então, a gente costuma falar desses tecidos circundantes, a gente costuma nomear de parênquima, né? E o que acontece? Esse fluxo sanguíneo, essa hemorragia, acontece dentro do cérebro, né? Então, nós usamos aí a palavrinha intracerebral. E aí, tem um nome bem feio, né? Que eu costumava até passar um macete para os meus alunos,
que era a questão, quando a gente ia tratar da questão das membranas, né? Das membranas que envolvem o cérebro, que envolvem essa parte toda, né, cerebral, que a gente chama de meninges, né? Eu creio que muitos de vocês já ouviram falar das meninges. Então, tem um espaço no cérebro que ele é chamado de subaracnoide. Nossa, que nome, né? Então, eu sempre falo com meus alunos, lembra de aracnídeo, de aranha. Então, esse espaço, ele vai ser um espaço compreendido entre uma camada mais interna do cérebro, que é denominada pia mater, e uma camada intermediária, que é a aracnoide, propriamente dita, né? Por isso que eu passava um macetinho para falar, lembra de aracnídeo, né? Aranha. Então, aí o que é que acontece? Esse espaço, ele vai ficar cheio de sangue. E essa hemorragia, ela acaba formando um hematoma, né? Então, um hematoma interno, que mesmo em pequenas proporções, infelizmente, pode ter consequências drásticas à saúde e até mesmo, por fim, à vida, né? Daquela pessoa que teve o episódio do AVC, né? Então, essa hemorragia, o que acontece? Ela também vai diminuir esse fluxo, né? Esse hematoma para áreas determinadas do encéfalo, então fica bem diminuído esse fluxo. Então, a gente vê sempre falando sobre derrame, né? O derrame, ele já é um termo popular, que geralmente as pessoas mais leigas, elas costumam descrever essa alteração neurológica, né, súbita, relacionada aí com o suprimento de sangue no cérebro. Então, quando está alterado, aí seja uma isquemia, um infarto cerebral, hemorragia cerebral, então aí as pessoas denominam de derrame, né, o nome popular. Tá? O que acontece? Nesses acidentes, acaba tendo déficits também que são temporários. Então, quando a gente fala assim, um ataque isquêmico transitório, que é um AIT, ele vai se diferir porque, às vezes, aquele déficit que a pessoa sofre é menor que 24 horas para ela conseguir recuperar, né? Então, a gente pode falar que esses sintomas eles podem ser revertidos, né? Através de uma dissolução. Então, vai dissolver os êmbolos, né? Usando, lógico, a farmacologia apropriada. E então, o fluxo sanguíneo ele pode ser restabelecido, né? Então, a gente fala nesse caso que não há uma lesão permanente, tá? E esses ataques isquêmicos transitórios, os AITs, eles são mais comuns, principalmente nas pessoas de meia idade e nos idosos também, né? Então, geralmente, eles são sinais de alerta, né? Então, uma pessoa que sofreu esse ataque isquêmico, mesmo que transitório, ela tem que ficar atenta porque ela pode ter um acidente vascular cerebral, um AVC, isquêmico iminente ali, né? Então, as pessoas que sofrem desse ataque, mesmo que seja transitório, elas têm mais probabilidade de sofrer o acidente vascular, né? O acidente cerebral vascular do que aquelas outras pessoas que nunca sofreram, né? Então, geralmente quando a pessoa tem um ataque isquêmico transitório, aí os médicos eles vão focar mais atenção nesse paciente, principalmente nas 24 horas, as primeiras 24 horas, 48 horas após o ataque, tá? E geralmente esses sintomas, né, a gente costuma falar assim, que eles costumam ser mais facilmente resolvidos justamente porque não envolve morte, vamos supor, morte celular, né, de neurônios, né? Então aí é mais fácil quando não ocorre, né? Pode reverter, tá?
Tem um outro, que é um outro acidente que é mais transitório, né, que é reversível também, que a pessoa ela pode reverter o quadro em 72 horas, né? Mas às vezes não resolve totalmente, né? Não se resolve esse caso totalmente. Então a diferença desses ataques isquêmicos, quando a gente fala de transitório ou do reversível, é apenas uma questão de tempo, né? Porque o tempo no AVC é moeda de ouro, né? Então, quanto mais rápido a pessoa é atendida, quanto mais rápido entrar com os procedimentos, será melhor para a recuperação do paciente, né? O outro termo muito usado é o infarto cerebral. Essa questão do infarto, ele é exatamente porque produz déficits neurológicos permanentes, infelizmente, né? E as causas são praticamente as mesmas. Então, maior parte das pessoas que sofrem esses ataques, elas são vítimas exatamente do fragmento do coágulo de sangue ou trombo, né? Ou material gorduroso, como eu falei para vocês, do ateroma, da placa, e essa placa vai soltar, né, lá do coração ou da parede da artéria carótida e vai entrar no fluxo sanguíneo, né, convertendo-se em um êmbolo. Então, ela vai acabar se alojando em uma das artérias, né? Agora, o que tem que ser feito? Tem que ser feito um diagnóstico diferencial, né, para saber se o AVC foi isquêmico ou se o AVC foi hemorrágico. Isso é vital, porque nenhum tratamento deve ser iniciado antes desse diagnóstico, né? Antes de fazer uma ressonância magnética, antes de fazer uma tomografia computadorizada, né? Então, exatamente porque a gente entrar com um tratamento farmacológico, a gente precisa do diagnóstico correto, porque a medicação pode causar uma morbidade, né, uma mortalidade bem grave para esses pacientes, né? E muitas vezes vai requerer também uma intervenção cirúrgica para retirar aquelas fontes ali, a fonte dos êmbolos, ou para melhorar a circulação do paciente, né? Então, muitos já ouviram falar de angioplastia, né? Angioplastia com stent, que é realmente para aumentar, vamos dizer assim, né, o diâmetro arterial. Agora nós vamos passar para os sintomas, para a gente ficar atento aí aos sintomas, né? Então, grande parte de vocês sabem que a minha mãe ela sofreu um AVC no ano passado, né, no mês de março. Então, agora no dia 20, vai fazer um ano. Infelizmente, a minha mãe sofreu esse AVC que foi diagnosticado como isquêmico, né? Então, imaginem no início da pandemia, né, com todas as preocupações, ansiedades com a pandemia. Então, começou a pandemia e no dia 20, praticamente, a minha mãe sofreu o episódio do AVC. Então, quando eu falo desses sintomas, eu posso afirmar com toda certeza, né, que eu vivenciei, fui testemunha, porque a maior parte desses sintomas foram sintomas que eu presenciei, que a minha mãe, infelizmente, teve, né, quando ela teve o AVC. Então, uma fraqueza, uma paralisia de um certo lado do corpo, no caso da minha mãe foi o lado esquerdo, né? Então, todo o lado esquerdo, a gente pode falar, né, que metade do rosto, do braço, da perna, esse lado inteiro ele vai ficar paralisado, né? Então, tinha uma sensação assim estranha que ela relatava, que vinha das terminações nervosas, né? Então, ela reclamava muito de dormência, principalmente desse lado, né? Do lado que estava adormecido. Então, aquela dormência, aquele formigamento, né? Que a gente chama, a ciência chama, né? Essa parte médica, chama de parestesia.
Então, quando aparece lá no laudo parestesia, já sabe que é essas alterações do sistema nervoso, né, de um lado. E outra coisa também foi com relação à fala, né, porque quando ela me ligou, que ela estava tendo o episódio, eu me lembro bem, eu acho que era uma sexta-feira, né, dia 20 de março de 2020, uma sexta-feira, foi pouco antes do meio-dia, quando ela me ligou já pedindo para eu ir buscá-la, para levar para o hospital, ela já estava com muita dificuldade de falar, percebi isso. Então ela já estava com aquela fala arrastada, né, que é o que nós chamamos de disartria, né, cientificamente. E tem uma outra questão que é uma confusão súbita também, que a pessoa não tem muita facilidade de compreender, né, a linguagem também. Então, a questão da afasia. Então, ela tem dificuldade de falar e também tem dificuldade na compreensão, né? E ela também teve uma visão turva, né? Ela falava que o olho do lado esquerdo, ela estava sentindo essa visão turva, ela estava com a sensação de que ela estava perdendo a visão, né? Ela falava que estava embaçado, estava sentindo assim, meio que estava escurecendo, né? Ela falava assim, filha, parece que está apagando a luz, né? E aí já é bem preocupante, né? Porque todos temem que a pessoa perca realmente a visão, né? E aí tem a questão também da tontura, né? Da falta de coordenação, que a pessoa não consegue ficar em pé, não consegue mal ficar sentada direito. Ela já precisa da ajuda em função dessa perda do equilíbrio que ela tem e também da vertigem, né? É uma coisa que eu gostaria de falar para você sobre os fatores de riscos, né, que são geralmente definidos para o AVC. Então, geralmente tem a questão do estilo de vida, quando a gente fala do estilo de vida, é o abuso do álcool, de outras drogas, fatores genéticos, né, a questão da idade mais avançada, como eu já falei para vocês, principalmente no caso das pessoas idosas, e a questão do tabagismo, né? Quando a pessoa tem um hábito, tem um vício de fumar, né? No caso da minha mãe, ela um único fator aí, eu creio, né, que era a idade já mais avançada dela, né? Mas não tinha nenhum problema com abuso de álcool. Tabagismo, ela fumou muitos anos atrás, mas ela já tinha muito tempo que tinha largado, né, o cigarro. Então, creio que o que afetou mais foi a questão da idade, né? E tem aqueles fatores de risco também que nós falamos que são os fatores fisiopatológicos, né? Então, aí você tem que ficar mais atento a questões de patologias. Então, as pessoas que têm anemia falciforme, tem que ficar atento. As pessoas que já tiveram, como eu expliquei antes, os ataques isquêmicos transitórios, né, que foram diagnosticados. Então, é quando os médicos falam, o perigo é repetir, né, novamente, tem essa questão. Quem já teve, né, incidência. A diabetes, né, gente, e a minha mãe, ela é diabética, hoje ela faz uso de insulina, então a diabetes dela na época estava bem descompensada. Ela realmente não tinha muito cuidado, né? A gente tinha que ficar puxando a orelhinha para tomar insulina na hora certa, para evitar, né, fazer uma dieta mais restrita, né, de acordo com o que ela podia consumir, né? Outra questão também é doença cardíaca, tá? E a enxaqueca. Então, quem costuma ter enxaqueca constantemente também, tem que fazer uma investigação, passar a olhar com mais carinho para isso daí, tá? Quando fizer exame de sangue, também ficar atento lá, principalmente no hemograma, né? Que lá no hemograma vai mostrar algumas questões celulares que podem indicar, né? Então, já vai ficar atento lá no fibrinogênio, tá? Olha lá, se o fibrinogênio estiver alto, já é um fator aí de risco e para ficar atento. Hematócrito também, se o hematócrito estiver alto. Outra questão é hipertensão. Minha mãe também, ela
sempre foi hipertensa, né? Então ela já toma medicamento há um tempo para hipertensão. O sopro também, né? Quem tem o sopro, que as pessoas costumam falar sopro no coração, o sopro carotídeo, né? Também entra nessa questão aí dos fatores de risco fisiopatológico, tá? E também a questão aí também do peso, né? Às vezes o peso está acima do normal, o colesterol também está descompensado, né? Então é um alerta sempre ficar olhando essas questões, né? E até as pessoas que nunca tiveram, né, esses fatores, nunca observaram esses fatores de risco, nem no estilo de vida, nem em patologia, na hora de fazer o check-up, né, o diagnóstico, verificar se o médico não pedir, pedir para o médico, né? A minha mãe mesmo está até com uns pedidos de exame aqui, porque quando ela teve o episódio do AVC, ela fez no hospital, ela ficou internada 10 dias, né, no hospital, ela chegou a fazer, e já estava completando, já vai completar um ano no caso, né, que ela teve o episódio. Então, nós acabamos trocando o neurologista dela, porque ela teve o neurologista que a atendeu lá no hospital, quando ela recebeu alta, ela passou a fazer o acompanhamento com outro neuro. Mas esse neuro que estava acontecendo, apesar de ser bem elevado o custo da consulta, não era um médico que, né, cobrava assim, um valor excessivo, ele não pedia diagnóstico, né? Então, daquele estilo de médico que às vezes cobra caro, a consulta é mais ou menos de 10 minutos, 10 a 15 minutos, nem olha para a cara do paciente, né? E já vai passando medicamento, alterando concentrações do medicamento e não pede diagnóstico. Então, eu já falei, olha, esse negócio está errado, vamos mudar, né? Porque já tem tempo dela fazer mais exames. E assim foi feito, né? Eu marquei a princípio para uma médica, e isso pelo convênio, né? Numa clínica particular, a médica não foi no dia, simplesmente não apareceu no dia do atendimento. Só que um outro médico neuro que estava de plantão, ele já havia encerrado o plantão dele e ele fez questão de atender minha mãe, né? Então eu falei que esse médico foi um abençoado, porque ela ficou quase uma hora conversando com ele, né? E ele explicou para ela um monte de coisa, deixou ela bem tranquila e passou os exames, os pedidos. Então, eu estou até com os exames aqui que eu vou falar para vocês, porque foi até a orientação dele, eu conversando com ele também, que ele falou que a gente tem que estar sempre fazendo, né, o check-up, solicitando esses exames, que é o Doppler de carótidas, né, e vértebras, né? Então tem que fazer o eletrocardiograma, né? Então tem aqui o eletrocardiograma, e essa letrinha tá tão difícil de entender. Letra de médico, né, gente? Desse jeito. Mas eu acredito que é o eco, né? O ecocardiograma, o eletrocardiograma e esse Doppler, né? Que é importante. Até quando a gente está fora desses fatores de risco, a gente sempre pedir. Na hora que vai ao médico, se ele não pede, a gente mesmo dá uma cutucadinha lá para a gente poder fazer esses exames, né? Agora, eu não vou entrar na parte da medicação, né? Eu pretendo em outro vídeo pegar essa parte da medicação, falar um pouquinho. Mas como eu falei, já havia adiantado, para falar um pouquinho da metafísica, né? Porque a gente vê tanto falando da questão dos fatores de risco, né? Como que a gente vai observar, né? Como eu falei para vocês, os sintomas. Mas a questão da metafísica, ela é pouco falada, infelizmente, né? Porque emoção, nós sabemos que é tudo na nossa vida, né? Então,
eu costumo falar, né, que não existem doenças, né, existem doenças. Então, às vezes, a gente não dá importância para essa questão emocional. Mas o que que acontece? A pessoa, antes de ter o episódio do AVC, ela costuma ter um sofrimento emocional, né? Que infelizmente eleva essa questão do episódio do AVC e até mesmo, infelizmente, da questão, né, de ser bastante grave, que levar até o risco de morte, né? Então, eu tive lendo a semana passada um estudo, inclusive, que mostrou que pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, insegurança, né, têm até 66% mais chances de ter um acidente vascular cerebral, né? Esse estudo foi feito na Universidade de Londres, no Reino Unido, né? Eu li até na Veja, não me lembro para falar aqui para vocês o certinho, mas foi isso, né? Então, a gente, como eu falei para vocês, observem, quando a gente estava falando lá, né, da questão da anatomia, da fisiologia, da biologia toda da doença, como eu falei para vocês observarem lá, a questão do fluxo, né? Porque o coágulo, o êmbolo, ele acaba obstruindo o fluxo, vamos dizer assim, o fluxo sanguíneo e o fluxo também de oxigênio. Então, quando a gente trata da metafísica, da questão emocional, geralmente são pessoas que têm uma falta de habilidade, né? Elas precisam trabalhar muito essa habilidade de lidar exatamente com o fluxo da vida, né? Pessoas que elas se sentem assim, muitas vezes impossibilitadas de agir por conta própria, então elas acabam se atrapalhando, né? Perdendo a coordenação ali do fluxo das próprias ações. Tem a questão dos bloqueios, né? Então vejam bem, êmbolo obstruindo, né, as artérias. Então as questões dos bloqueios que essas pessoas enfrentam. Então, geralmente essas pessoas são muito resistentes, né? Principalmente quando a gente fala as questões de mudança. Então, elas também pode acontecer de ter uma falta de autoaprovação, né? Ela não se valoriza, ou ainda não se sente merecedora, né, daquele sucesso, de repente, que ela tanto almeja, ela não consegue se sentir merecedora, né? Então, ao longo do trajeto de vida dessa pessoa, ela pode ir se anulando, né? Então, ela vai se anulando a ponto de se comprometer na questão da percepção de si mesma, né? Então, ela vai faltando também com o respeito com ela própria, né? Então, é aquela questão da falta de cuidado, né? Do olhar para si. Então, dificilmente, infelizmente, né, gente, quando a pessoa falta o respeito com ela própria, então a pessoa começa a vivenciar conflitos internos, né? E aí, o que acontece? Esses conflitos, eles são projetados para o meio externo. Então, geralmente, eles acabam se tornando obstáculos para essas pessoas, né? Então, elas enxergam aquela situação, elas enxergam aquele obstáculo, só que elas acham que elas nunca vão conseguir transpor, né? É como se tudo tivesse perdido. Então, aqueles obstáculos são intransponíveis, vamos dizer assim, né? Então, quando a pessoa percebe que ela precisa coordenar o desenvolvimento de questões, né, existenciais, que é da sua própria existência, ela acaba se deparando com esses obstáculos e ela não consegue administrar com maestria, com desenvoltura, as ações que são de responsabilidade delas, né? Então, geralmente todo obstáculo que nós percebemos no meio externo, na verdade são decorrentes, né? Muitos obstáculos são ilusões. Eles são decorrentes da limitação da própria pessoa, tá? Então,
Às vezes, também tem pessoa que se impõe muita responsabilidade para ela se cobra demais, né? Ela coloca uma responsabilidade tão excessiva que ela acaba desrespeitando também a natureza interna dela. Então, por esse motivo, ela vai se ver sempre cercada de problemas. Ela não consegue ver soluções, ela só enxerga os problemas, né? Difícil, né? Triste ponto de vista. Então, o que acontece? Sendo assim, vai ser muito difícil que essa pessoa consiga alcançar os objetivos na vida dela, né? Se ela começar a focar, se ela estiver colocando fermento ali apenas nos problemas, né? Então, o que nós devemos fazer? Ninguém é perfeito, então nós vamos aceitar as nossas restrições, nós vamos nos empenhar em nossas tarefas, né? Tentando, claro, dar o melhor de nós, mas sem cobrar tanto, né? Sem cobrar, às vezes, questões impossíveis que a gente sabe que não vai dar conta, né? Então, a gente precisa, sim, ter firmeza naquilo que a gente faz, mas evitar ser rude, né? Para conosco, né? E às vezes até com outras pessoas, porque do jeito que nós nos tratamos, nós vamos tratar as outras pessoas, né? Então, outra coisa importante, diminuir o drama, né? Às vezes a pessoa faz aquele drama, né? Aquele teatro todo, então, assim, se queixa muito, né? Se policiar com essa questão de ser uma pessoa queixosa, né? Mesmo quando ela está sobrecarregada, né? Ela tentar pensar na solução daquilo e não reclamar. Então, é aquela questão do gênio difícil, aquele gênio que nós precisamos domar, né? E tem aquelas pessoas que elas resistem à mudança, então muitas vezes elas preferem, né, até a morte do que ter que mudar algo no seu comportamento, né? Então ela acaba resistindo, e resistir é ir contra o fluxo, né? É dificultar, é ser muito rígida nas opiniões, nas crenças, nas condutas, né? Então, tem uma questão também a ser trabalhada, muito importante, que é a questão da tensão, né? A tensão, a teimosia. Então, isso vai sobrecarregando realmente. Essas emoções fortes, elas sobrecarregam os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso cérebro, né? Então, a questão que eu venho chamar a atenção neste vídeo é: precisamos tomar cuidado também de assumir muitas incumbências, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo, assumir várias responsabilidades, porque a gente sabe que vai demandar um esforço demasiado, né? Então, o aumento das exigências, quando a gente exige muito da gente, isso aí vai estourar, né? Isso aí vai virar uma tensão, uma pressão que vai estourar. Então, muitas vezes, quando a gente vai adquirindo mais responsabilidades, a gente tem que agir de forma gradativa, né? Para não sobrecarregar. Então, um exemplo, se eu me proponho a fazer algo sem preparo também, né? Eu não vou ter suporte emocional, né? Então, eu falo sempre, se você tem um propósito, se você percebe que está num momento de mudança da sua vida, é preciso se fortalecer interiormente, né? Antes de qualquer coisa, isso daí sem dúvida alguma, né? Então, é preciso se dar tempo, né, de desenvolver aptidões para que só então a gente consiga abraçar essas responsabilidades, né? Então, essa questão, né, de você se saturar, chegar num pico, né, onde você não vai conseguir administrar sequer as suas questões existenciais, né? Outra questão também, a pessoa não consegue gerar
uma situação em que ela vai aceitar as derrotas, né? Porque as derrotas elas são normais. Nós não estamos aqui também para vencer o tempo inteiro, né? Até porque a gente está crescendo, nós estamos evoluindo demais com os erros, né? A vida é uma escola, então a gente está aprendendo com os erros. Então as derrotas elas não existem apenas para gerar frustração, né? Então a gente precisa aprender a olhar desse outro lado do aprendizado. Então aquela questão do medo de tentar, eu não sei se vai dar certo, mas a pessoa nem tentou, né? Então como é que ela já está se condenando, está falando que ela vai ser uma derrotada, né? Já com medo, ela nem tentou e ela já está declarando, profetizando, né? Aquela derrota para a vida dela. E se ela tentar, tiver uma derrota, né? Não for como ela imaginou, fazer o quê? Né? Aí vem a questão da aceitação, né? Outra coisa também interessante, eu já até comentei, né? Não querer ser dono ou dona da verdade, né? Então, a gente tem que soltar um pouco, e essa questão também de ficar usando um método sempre de querer conseguir a atenção, né? De pessoas, ser o foco da atenção, né? Ser o centro do mundo, né? Então, por vezes nós precisamos mostrar, nós precisamos também ser sensíveis, né? De assumir que sim, o medo é normal, mas a gente vai tentando equilibrar, né? Todos nós somos iguais, então a gente tem que fazer da nossa inteligência um veículo bem amistoso e flexível conosco, com as pessoas, e nos policiar até que a gente consiga se livrar, né? Ser mais leve, se soltar dessas questões, dessas regras rígidas de personalidade que nós impomos, né? E também da questão do sentimento de vítima, tá? Essa questão também deve ser trabalhada nessa metafísica, né? Porque por vezes o sentimento de vitimismo acaba dominando, né? Então, é bom a gente lembrar que não somente o mundo precisa de mudanças, né? A gente fica desejando tantas mudanças externas, mas a gente esquece da nossa mudança que tem que ser trabalhada a cada dia, né? Então, lembrar também que nós somos sempre amados, né, pelo carisma, nós somos amados pela flexibilidade, né, pela tranquilidade, pela paz, não é só pela questão dos atritos, né, gerar um atrito aqui, outro atrito lá, né, para dar uma agitada nas coisas, né, então não é bem por aí, né. Então, eu acho que não é legal ninguém apreciar o outro também com sentimento de dó, né, de pena. Nenhum ser humano é digno desses sentimentos, né. Então, essa questão do vitimismo, muitas vezes você colocar nessa posição é para atrair atenção, para uma carência emocional, né? Então, o que nós temos que fazer? Crescer e desejar ser feliz com nossos próprios sonhos, nos libertarmos, né? De todas essas crenças, esses padrões rígidos que atrapalham o fluxo da nossa vida, e também da mesma forma, deixar as pessoas livres, que elas sigam os seus caminhos, né? Então, isso é prova de desprendimento e de confiança, né? Para com nós mesmos e para com as outras pessoas, tá? Então, isso é uma forma de prevenção, né? O que nós falamos aqui é a metafísica. Diante de tudo que eu falei aqui da metafísica, nós podemos trabalhar com a prevenção. Para quem já, infelizmente também, né, como no caso da minha mãe, sofreu o episódio do AVC, trabalhar com a nossa mente, e a gente precisa de ajuda? Sim, precisamos de ajuda, né? Então, tem um floral, tem uma fórmula
que dá para personalizar diante de toda essa polaridade que nós vimos, né? Que nós aprendemos, a questão da rigidez e a questão de estar bloqueado, né? Bloquear nosso fluxo. Tem como a gente polarizar tudo isso para um lado positivo, né? Através dos florais de Bach. Eu sou apaixonada pelos florais de Bach. Então, para você que assistiu esse vídeo, para você que prestou atenção, né, em cada passo dessa metafísica que eu expliquei para vocês, eu teria bem mais coisas para explicar, né, porque é bem complexo. Mas eu não quero prolongar esse vídeo aqui, né? Então, com certeza eu gravarei novos vídeos abordando, dando continuidade a esse assunto, mas volte lá na metafísica, leia com atenção, veja em que ponto você está se identificando e se não está na hora de você mudar, de você rever, né, o seu comportamento, os seus padrões, começar um trabalho aí de mudança, de prevenção, tá? Personalizando a sua fórmula do floral, é só falar comigo, estarei aqui ao dispor. Gratidão.